Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas áreas mais cinzentas e complexas do nosso direito, sabe? Uma área bem delicada. É aquele ponto em que a justiça criminal para, olha para uma pessoa que cometeu um crime e pensa: talvez a resposta aqui não seja uma cela, mas sim um tratamento. Exato. Estamos falando das medidas de segurança que estão lá no nosso Código Penal. A nossa fonte hoje é a própria lei, os artigos 96 a 99. Mas a nossa missão aqui é ir um pouco além de só ler o que está escrito. A gente vai tentar entender a filosofia por trás disso, né? Sim, quando o Estado abre mão de punir para tratar. Isso. E aí vem a pergunta: essa troca funciona? É justa? E o que acontece quando a chave da liberdade de alguém não está mais na mão de um juiz, mas tipo, no laudo de um psiquiatra? Essa é a questão central. Porque, assim, na teoria, é um sistema super-humanista. Certo. Ele reconhece que algumas pessoas agem não por maldade, mas por uma condição mental que impede elas de compreenderem os próprios atos. O problema é que, na prática, esse sistema cria um universo meio paralelo, com regras próprias, onde uns conceitos como periculosidade e tempo indeterminado ganham um peso que chega a assustar. Com certeza. O que a gente vai ver é que a lei tenta criar um equilíbrio muito, muito delicado entre proteger a sociedade e não abandonar o indivíduo, né? Mas esse equilíbrio é testado o tempo todo. Exato. É uma verdadeira corda bamba. Então vamos começar pelo primeiro passo. Uma vez que o sistema decide que uma pessoa não vai para uma prisão comum, quais são as ferramentas que a lei oferece? Certo? O artigo 96 já dá pra gente, digamos, o cardápio de opções. Exato, e são só duas opções, o que já mostra uma certa simplicidade na estrutura inicial. Quais são elas? Um de liberdade. Ok. A segunda é a sujeição a tratamento ambulatorial, que é o tratamento em liberdade, com acompanhamento regular. Ah, entendi. E a escolha entre uma e outra é talvez a decisão mais crítica de todo esse processo. E o que guia essa escolha? É a intuição do juiz? A gravidade do crime? Porque, assim, a diferença entre estar trancado numa instituição e poder ir para casa depois da consulta é abissal. Sim, a lei vai dar as diretrizes mais para frente e elas estão ligadas, sim, à gravidade do crime. Certo. Mas o ponto fundamental aqui é a filosofia por trás de cada uma. A internação parte do pressuposto de que a pessoa, por sua condição e pelo ato que cometeu, representa um risco que exige contenção física. Já o tratamento ambulatorial é uma aposta, é um voto de confiança, sabe? De que o acompanhamento médico, sem precisar de confinamento, vai ser suficiente. Uma aposta que imagino que nem sempre dê certo. Com certeza não. E é por isso que o sistema precisa ser flexível, como a gente vai ver. Mas antes, tem um detalhe no parágrafo único do artigo 96 que é assim, a pedra fundamental de tudo isso. E qual é? Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança. Isso precisa ficar muito claro. Ou seja, Ninguém pode ser submetido a uma medida de segurança preventivamente, sabe? É preciso que a pessoa tenha cometido um fato que a lei define como crime. sem esse ato concreto... Não se fala em medida de segurança. Exatamente. Ela não é uma ferramenta para lidar com a loucura em abstrato, mas com a loucura que resultou num ato ilícito. Entendi. Então, o ato criminoso é o gatilho, é a porta de entrada para esse sistema. O que me leva à próxima pergunta. Quem exatamente tem o perfil para entrar por essa porta? Boa. O artigo 97 foca na figura do inimputável. É um termo que a gente ouve bastante, mas que na prática é bem específico, né? Extremamente específico e inimputável, como o artigo 26 do Código define, é quem, no momento do crime, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, era inteiramente incapaz. Inteiramente incapaz de entender que o que fazia era errado ou de se controlar. A palavra-chave é essa, inteiramente. Não é alguém que estava confuso ou com raiva, é alguém cuja conexão com a realidade estava rompida. E provar esse estado mental no momento exato do crime, nossa, deve ser um desafio pericial gigantesco. É o maior desafio da psiquiatria forense. Mas, uma vez que a perícia conclui pela inimputabilidade, o artigo 97 estabelece a regra. A sentença é de absolvição, mas com imposição de medida de segurança. Certo.
E a regra geral é a internação. O juiz, a princípio, deve determinar a internação do inimputável. A princípio. Aí que vem a exceção, imagino. Exato. O artigo diz que se o crime for punível com detenção, o juiz pode optar pelo tratamento ambulatorial. Isso me parece um pouco estranho. A decisão de internar ou não alguém com um transtorno grave passa a depender do tipo de crime que a pessoa cometeu. A lógica não deveria ser o estado de saúde dela? Você tocou no ponto nevrálgico do debate. É exatamente isso. A lei aqui usa a gravidade do delito como um termômetro para a suposta periculosidade do agente. Crimes com reclusão são, em tese, mais graves. Os com detenção menos graves. Então, o legislador criou essa presunção. Se o ato foi menos grave, talvez o risco seja menor, justificando a aposta no tratamento ambulatorial. Mas a sua crítica é perfeita. Muitos especialistas argumentam que a avaliação devia ser puramente clínica. Uma pessoa pode cometer um crime leve, punível com detenção, mas apresentar um quadro psicótico gravíssimo que exige internação para estabilizar. Pois é. A lei, nesse ponto, cria um critério meio legalista que pode não conversar com a realidade clínica do paciente. Certo. É uma tentativa de criar um critério objetivo para uma decisão que é, na sua essência, subjetiva. E agora a gente entra na parte que, para mim, é a mais assustadora de todo esse sistema. A duração. Sim. O parágrafo 1º do artigo 97 diz que a medida será por tempo indeterminado. Espera um pouco. A expressão tempo indeterminado causa um arrepio na espinha de qualquer um que defende direitos fundamentais. Isso não é, na prática, uma brecha para uma prisão perpétua? Sua reação é a reação correta. É a esperada. Como a lei impede que alguém seja simplesmente esquecido ali? Então, a lei, ciente do perigo dessa expressão, tentou criar salvaguardas. Tempo indeterminado não significa perpétuo. Ok. Significa que a duração não é prefixada, tipo uma pena de 10 anos. A liberdade da pessoa está atrelada a um conceito médico, a cessação da periculosidade. Certo. A medida dura enquanto a perícia médica entender que a pessoa oferece risco a si mesma ou à sociedade. Mas periculosidade é um conceito tão vago, tão subjetivo. Como se mede isso? É quase uma previsão do futuro. Exatamente. E é por isso que a lei não deixa essa avaliação solta no tempo. Ela cria um cronograma bem rigoroso de reavaliações. Como funciona? Primeiro, o juiz estabelece um prazo mínimo para a medida, que vai de 1 a 3 anos. Antes de terminar esse prazo, em regra, não se fala em liberação. Certo, tem um mínimo. Ao final dele, é obrigatória a realização de uma perícia médica. E o detalhe mais importante está no parágrafo 2º. Depois dessa primeira perícia, a avaliação deve ser repetida anualmente ou a qualquer momento se o juiz achar necessário. Então tem um check-up anual obrigatório. Isso. Essa repetição anual é o mecanismo para evitar que alguém seja esquecido. É a garantia de que, no mínimo, uma vez por ano, um especialista vai ter que olhar para aquela pessoa e dizer, de forma fundamentada, se a medida ainda se justifica. Ok, faz sentido. E quando a perícia finalmente diz, ok, a periculosidade cessou, a pessoa vai para casa e vida que segue. O parágrafo 3º fala em liberação condicional, o que já me diz que não é tão simples assim. Nunca é simples. A palavra condicional é tudo aqui. O sistema é extremamente cauteloso na saída. Como assim? Quando o laudo é favorável, o juiz determina a desinternação, mas a pessoa entra num período de prova de 1 ano. 1 ano. Durante esses 365 dias, ela está sob observação. Se nesse período ela cometer qualquer ato que indique que a periculosidade voltou, a medida de segurança anterior é restabelecida na hora. Nossa, sem nova discussão? Sem nova discussão. É uma espécie de liberdade vigiada. Só se ela passar esse 1 ano sem nenhum incidente é que a medida de segurança é finalmente declarada extinta. É um processo de desmame, então. Uma transição gradual. Agora, e a flexibilidade no sentido contrário? A pessoa está em tratamento ambulatorial, a tal aposta do sistema, mas não está funcionando. Sim. Ela falta às consultas, não toma a medicação, o quadro piora. O que acontece? O sistema também prevê isso. O parágrafo 4º é a válvula de escape. Ele diz que, a qualquer momento, o juiz pode converter o tratamento ambulatorial em internação. E qual o critério? O critério que a lei usa é se a medida for necessária
para fins curativos. Ou seja, o foco volta a ser o tratamento. Se o modelo em liberdade não está sendo eficaz para tratar a pessoa e, consequentemente, para proteger a sociedade, o juiz pode e deve determinar a internação. Entendi. O sistema tem que ser capaz de se autocorrigir. Até aqui a gente focou no inimputável, aquele que não tinha capacidade nenhuma de entendimento. Mas a lei abre um outro capítulo para uma figura que vive numa zona cinzenta, o semi-imputável, lá no artigo 98. Exato. Essa pessoa está no meio do caminho, certo? Nem totalmente sã, nem totalmente incapaz. Perfeito. O semi-imputável é aquele que, por uma perturbação mental, tinha sua capacidade de entendimento diminuída, mas não ausente. Ah, Ele sabia, em algum nível, que o que fazia era errado, mas seu controle sobre os atos era falho. Por ter essa capacidade parcial, o sistema não o isenta de culpa. Ele é condenado. Ele recebe uma pena de prisão, como qualquer outra pessoa. então, em tese, ele iria para uma prisão comum, mesmo com uma condição mental que comprovadamente influenciou no crime. Porém, como essa pessoa necessita de um tratamento especial, eu vou substituir essa pena de prisão por uma medida de segurança. Ah, então é uma troca. É uma troca. Em vez de ir para a cadeia, a pessoa vai para o hospital de custódia. Uau! E aí ela vai cumprir o mesmo prazo mínimo, de 1 a 3 anos, passar pelas mesmas perícias anuais e, eventualmente, sair em liberação condicional. A pena de prisão fica meio que suspensa, aguardando o resultado do tratamento. Isso é fascinante. É o reconhecimento de que, para certas pessoas, a prisão seria o pior lugar possível. Provavelmente agravaria o quadro. Perfeitamente. A prisão não tem estrutura para lidar com transtornos mentais graves. Seria o que a gente chama de jogar a semente em solo infértil. A substituição é uma solução pragmática para um problema complexo, né? Certo. Para a gente fechar essa análise da lei, chegamos ao artigo 99. Ele é curto, mas parece que carrega o DNA de todo o sistema. Sem dúvida. É um artigo definidor. O que ele diz de tão importante? Ele diz duas coisas cruciais. Primeiro, que o local da internação deve ser um estabelecimento com características hospitalares. A lei está gritando aqui, isto não é uma prisão. A arquitetura, a rotina, a equipe, tudo deveria ser voltado para o cuidado em saúde e não para a punição. E aqui a gente esbarra na realidade, né? Porque a lei exige um ambiente de tratamento, mas a imagem que temos dos hospitais de custódia no Brasil, muitas vezes é de locais superlotados com poucos recursos. Exato. Quase como depósitos de pessoas. O Estado consegue cumprir essa promessa? Esse é um dos maiores gargalos e uma das maiores críticas a todo o sistema. Na prática, a linha que separa um hospital de custódia de um presídio pode ser muito tênue. A falta de investimento, de profissionais, a superlotação, tudo isso gera um debate enorme. Imagino. Sobre se a medida de segurança, em muitos casos, não acaba sendo só uma pena de prisão com outro nome, mas sem prazo para acabar. E isso nos leva ao segundo ponto do artigo 99. Que é? Ele diz que a pessoa será submetida a tratamento. Isso não é uma opção, é um direito do internado e um dever do Estado. Se o Estado interna alguém para tratar, mas não oferece o tratamento adequado, ele está descumprindo a própria razão de existir da medida. Uau! Então, depois de passar por todo esse mecanismo, o que a gente tira disso tudo? Fica a impressão de um sistema que, no papel, é incrivelmente sofisticado, né? Sim. Ele cria uma via alternativa à punição, baseada em laudos técnicos, com foco em tratamento, reavaliações constantes, e tudo girando em torno desse conceito quase etéreo de periculosidade. A síntese é essa. É uma tentativa de equilibrar pratos muito delicados. A proteção da sociedade, o direito à liberdade do indivíduo e a sua necessidade de cuidado em saúde mental. Certo. E a perícia médica é a ferramenta que o direito escolheu para ser o fiel dessa balança. Toda e qualquer decisão, da internação inicial à liberação final, passa por um laudo. O sistema deposita uma fé imensa na ciência médica.
Cessou a periculosidade é a frase mágica que abre as portas. Isso nos deixa com uma última reflexão, uma provocação que a própria lei não responde, mas que fica ecoando depois de toda essa análise. Exatamente. Todo esse edifício legal que a gente descreveu se sustenta sobre um único pilar: a capacidade de um perito avaliar objetivamente um conceito tão abstrato como a periculosidade. A psiquiatria forense evoluiu muito, existem protocolos, escalas, mas, no fundo, a questão que permanece e que tira o sono de juízes, promotores, defensores e dos próprios médicos é: como se mede com a certeza necessária para privar alguém da liberdade por tempo indeterminado o risco que uma pessoa representa? Boa pergunta. E como garantir que essa avaliação, que tem o poder de definir um destino, seja sempre o mais precisa, humana e justa possível, livre de vieses de pressões? Essa é a pergunta de milhões que o sistema ainda tenta responder.